Paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Tema do vídeo: o aborto e você. Veja, antes de mais nada eu quero dizer para você que eu não sou o dono da verdade, tenho fraquezas, mas Deus é o dono da verdade. E a palavra dele não tem meio termo, não é? É muito importante tomar consciência disso. Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 7, Paulo diz: da palavra de Deus, ninguém zomba, e aquele que semeia o mal, colherá. Paulo ainda diz na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 32, que aquele que aplaude, aquele que erra, erra junto. Aquele que aplaude, aquele que comete atrocidades, comete junto. Veja, tá? Na carta aos Efésios, no capítulo 1, versos de 4 a 5, diz Paulo: Deus nos escolheu para sermos santos, perfeitos, não é? E diante dos seus olhos somos adotados como filhos. Em Gálatas 1, versos 11 e depois 1, versos 15, o evangelho é pregado e o evangelho pregado não tem nada de humano, como muitos pensam. Veja, Tiago 4, verso 5, diz que nós somos amados até o ciúme pelo Espírito que habita em nós. Ou imagina que é vã as Escrituras, não é? Mas aprove aquele que me chama desde o seio materno pela a sua graça. Veja que maravilha. Em Apocalipse 22, de 15 a 16, veja, ficará de fora, tá? Os envenenadores, aquele que tenta envenenar a cabeça dos pessoas simples, os impuros, os homicidas, grave isso, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que praticam a mentira, como diz João no Evangelho 8 de João 43 a 44, que aquele que pratica a mentira se torna, não é, de mãos dadas com o demônio, que é o pai da mentira. Quem criou a mentira foi o demônio. Portanto, aquele que cria mentira, as chamadas fake news, está dando a mão para o demônio. Ainda em Zacarias 11, versos 17, Deus diz: ai, ai do mau pastor que abandona o meu rebanho. Pastores que estão buscando, não é, apoiar e a se engajar com as malícias da corrupção deste mundo, diz Deus. Será ferido no braço, porque o braço do pastor foi colocado para abençoar, não para dar a mão para a corrupção do mal. Não é? Seja ele, diz a palavra, seja ele coberto de trevas o seu olho direito. Está aí porque que muitos pastores, muitos se diz líderes, estão buscando à esquerda o lado do mal. Não é? Depois em Zacarias 12, versos 1, diz Deus: fui eu que fiz o céu e a terra, e dei o sopro do Espírito da verdade dentro de ti. Que coisa mais linda, não é? Isto me leva para Isaías, quando Deus diz através do profeta Isaías 49, versos 1. Diz Deus, não é, a nós: ouve-me, presta atenção. Veja, me leva para Isaías 55, versos 3, quando ele diz, não é? Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai-me e vossa alma viverá. Voltando para Isaías 49, 1, ele diz, não é? Eu vos chamei desde, veja, desde o seio materno, não é? Chamei-te pelo nome. Que coisa mais linda, não é? Agora, observa, não é? Em Jeremias 1, verso 5. Olha o que Deus disse para Jeremias: antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia, e já te consagrei e te designei profeta das nações. Estás ligando os pontos? Está conseguindo chegar? Vamos lá. E o Salmo 138, versos 13? Em outras traduções, é o 139, versos 13, que diz: vós me tecestes no seio de minha mãe. Teceste. Está te compreendendo? Deus tecendo-nos no seio da mãe, desde o princípio. Tá? Daí você diz: tá, Edson, tá, mas e sobre o aborto direto? O que você diz? Ah, sim, sobre o aborto direto, está em Êxodo 21, de 22 a 24. Diz: se homens brigarem e na briga ferir uma mulher grávida e esta der à luz, não é, sem dano nenhum ao bebê, não é, será a esposa
indenizada diante de um juiz, não é? Pedida pelo seu marido. Não é? E se ferir a mulher grávida e era dela à luz, ainda com outros danos, não é? Com outros danos, será então vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé e queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Conseguiu compreender a gravidade da coisa? Então veja, qualquer outro dano será imposto por aquele que o praticou, não é? E aqueles que induziram a prática. Portanto, toda concepção, antes de tecer no seio materno e no momento que começou a ser tecido no seio materno, provém da vontade do Criador, unicamente de Deus. Compreendeu? Então o Senhor é claro quando ele fala da questão da mulher grávida, que ela não pode ser ferida. Para refrescar a sua memória, o que você me diz disto? Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso. E aí, não é hora de decidir? Aí você vai dizer, Edson, mas se eu pratiquei aborto, então eu sou condenado? Não. A misericórdia do Senhor se estende acima, além da sua imaginação. Se no teu coração arrependeu com toda a sua vida, e se você se colocou diante de um conselheiro, de um sacerdote espiritual e recebeu a imposição das mãos com verdadeiramente um sentimento de arrependimento, Deus aí te ama ainda muito mais. Você compreendeu? Então decida-se. Pare de apoiar o erro e apoie a verdade. Dê sim para a verdade e não para as trevas. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.